Olá, olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Malemba Malemba. Hoje teremos aqui um convidado, só para variar, não é assim muito especial, mas eu acredito que vocês vão gostar. E eu estou a dizer isto de propósito porque dizem que nós Querida, começamos ela, sempre muito a simpática. dizer que é um convidado muito especial. Não é muito especial, não estou a gozar, é Já muito meteu especial. uma pressão em cima do Porque convidado. deixem-me falar, eles pedem para eu abrir o programa e depois começam a fazer isto, já viram, não é? Mas hoje nós vamos aprender a como comprar uma casa sendo pobres. Então fiquem aí, porque realmente este episódio vai ser bastante enriquecedor. Ao meu lado tenho aqui o meu colega Madrino Ventura, JPP, e já que eles hoje não querem falar, coloca aqui uma joinha, como o Jota costuma dizer, ativa aqui o sininho para vocês receberem sempre as notificações quando nós temos um novo episódio. E vamos já aqui para o nosso querido e especial, sim, convidado, o Pedro Azevedo. Muito obrigada por estares aqui. Olá, Petra. Muito obrigado. Obrigado, Jota. Obrigado, Madrino. É um gosto estar aqui. E sim, sou especial. Sim. Ainda bem que tens autoestima em cima, senão ficavas afetado por aquilo que eu disse. Pedro, nós temos uma dinâmica no programa que é o seguinte: o último convidado deixa sempre uma pergunta para o convidado a seguir. Vai acontecer o mesmo com você, daqui a pouco, no final desse episódio. E a Érica Chitapa. Érica Chissapa esteve aqui da última vez, deixou uma pergunta para você, vai aparecer naquela televisão. Vamos lá, a pergunta da Érica. Olá, eu sou a Érica Chissapa e a pergunta que eu quero deixar é: quantas pessoas precisas de perdoar hoje? Quantas pessoas precisas perdoar hoje? Pertinente essa pergunta. Não tenho em mente, até porque tenho por hábito de, nas minhas orações logo de manhã, pedir perdão pelos meus pecados. E se não tiver ninguém em mente, liberto o meu perdão a essas pessoas e peço a Deus que me mostre se há algo oculto dentro de mim, a nível do perdão, e se há alguém que eu preciso de pedir perdão. Penso que neste momento não tenho ninguém, penso que não, mas é uma boa pergunta, mas penso que não tenho ninguém. Pedro Azevedo, você como corretor de imóveis, você peca muito? Como corretora, como pai, como filho, como acho homem, que pecamos todos os dias, por vezes até de uma forma inconsciente. Nós estamos sempre a pecar, até por pensamentos, não é? Então todos os dias peco, mas aqui o importante é todos os dias eu tentar ser melhor do que fui no dia anterior. E como é que se vende um apartamento que dá de frente para o cemitério? Já deve ter acontecido isso. Não é difícil, desde logo a vizinhança é tranquila e não temos obstáculos, não é? Claro. Às vezes quando a vizinhança é aqui um bocado barulhenta é mais difícil, mas neste caso começamos logo da melhor maneira, ok? E depois os mortos estão ali, não falam. Agora, não é fácil. Não é fácil. Como é que vieste parar esta área? Eu vim para esta área através de um grande amigo meu. Na altura estava como segurança, tive 3 anos como segurança e a certa altura ele pôs-me aqui, digamos assim, o bichinho do imobiliário. Ele estava a trabalhar com uma senhora e ele disse: mano, isto para ti é dar. Tu és uma pessoa comunicativa, tens já essa parte comercial. E eu, durante 6 meses, mesmo antes de sair, durante 6 meses estive ali a pesquisar o que é que era necessário, as marcas que estavam no mercado, e foi ganhando cada vez mais sentido. Eu não sou muito de agir, quando é mudanças, não sou muito de agir por impulso, vamos já fazer amanhã, mas depois quando tomo a decisão, então aí é mesmo para avançar. Então foi dessa forma. Okay, boa. Há quantos anos é que estás no mercado? 9 anos. Okay. E o que você aprendeu no mundo da segurança, você às vezes utiliza no mundo das vendas? De certa forma, sim. Em que forma? De certa forma, sim. É a comunicação. Acho que o principal
na segurança e a comunicação. Nós, independentemente do sítio que estamos, nós sabemos comunicar com as pessoas, conseguimos perceber quem está ali do outro lado. Então, há aqui algumas coisas que dá. Uma delas é essa, é mesmo a parte da comunicação. Ok. Tu, quando eras pequeno, imaginavas-te a fazer o quê na vida adulta? Ser jogador de futebol. Ok. Tentaste ainda essa vida, não deu? Ou... É assim, foi complicado, porque havia, da parte aqui do meu pai, havia aquela ideia que tens que estudar e depois mais tarde vais jogar futebol. Então, durante algum tempo, eu realmente não... Nas camadas jovens... Até era chamado de Pelé, né? Era chamado de Pelé, mas a minha carreira durou pouco tempo. Foi ali até os 14 anos, 15. E quando o meu pai ouviu, uma vez fui jogar com uns amigos do meu pai, e eles disseram, pá, estás a estragar este miúdo, tu tens que pôr ele a jogar futebol. Mas nessa altura já havia aqui também alguns vícios que não são normais, mas que eu achava que eram normais, não é? Até pelo meio onde eu estava. E pronto, então acabei por depois não me interessar propriamente pelo futebol, mas pensei sempre acho que vou ser jogador de futebol. Ok, aquela ilusão dos miúdos. Toda a gente quer ser novo Ronaldinho Gaúcho. E para quem começou há 9 anos, as coisas eram bastante diferentes daquilo que são atualmente. Quais é que são as principais mudanças e como é que tu consegues manter uma carreira estável, estando há 9 anos no mercado, com os desafios que existem atualmente? É assim, o mercado, as mudanças que nós acabamos por ter no mercado tem desde logo a ver com os valores, ok? Nós vemos que aqui há uma mudança a nível de valores e também, e para mim é das coisas principais, há muito mais informação e desinformação, ok? Isto é as coisas para mim principais que eu vejo de evolução no mercado. Depois temos aqui também a parte dos próprios bancos, não é? O contexto não só do país, mas o contexto mundial acaba por nos dificultar em algumas situações para a compra. Pessoal, temos agora este apoio para os jovens, não é? Mas a pessoa que tem 35, a partir de 35, como é que faz, não é? Então temos aqui um pouco essa dificuldade. Na altura que eu entrei, não tínhamos esse apoio jovem, mas eu ainda apanhei as casas do banco. Okay? Tínhamos as casas do banco, tínhamos casas de 40, 50 mil, eu ainda apanhei essa altura, pouco, mas ainda apanhei essa altura. Então é um mercado... Casas de 40, 50 mil? 40, 50 mil. Precisavam de obras, mas dava para viver. Mas hoje em dia acho que precisam de obras. Nem é isto para estão, né? Não. Você acha que as pessoas romantizam muito a sua profissão? Porque tem gente que acha que, por exemplo, você vende um grande imóvel e fica o ano todo sem trabalhar, né? Só aquela comissão. As pessoas ainda acham que vocês que trabalham com venda de imóveis descobriram a árvore das patacas? Sim, e eu acredito que isso tem muito a ver, Jota, com a informação que por vezes é passada. Nós nas redes sociais, que é bem utilizado, é uma benção, ok? Mas a verdade é que também temos essa desinformação e vender um sonho. Por vezes é vendido um sonho. Então quem vê de fora pensa que chega no ramo imobiliário e no mês vai faturar 1 milhão, 2 milhões, porque muitas das vezes nós partilhamos muitas das vezes só o sucesso, não é? Mas o trabalho depois que é feito atrás é difícil. Nós conseguimos mostrar tudo, podemos dar uma ideia, mas é difícil. Então é mais fácil eu conseguir olhar para o JP como consultor imobiliário e ver, vendeu mais uma casa,
fez mais uma escritura, fez mais um contrato. Isto é fácil, mas depois no terreno não é assim tão fácil. É um trabalho que tem que ser constante, é uma semente que a gente vai semeando todos os dias e por vezes não é fácil, e as pessoas depois têm um choque de realidade. Por isso é que muita gente, antes mesmo de fazer 6 meses no ramo, acaba por desistir, porque percebe que as expectativas que tinha eram bastante elevadas porque é realmente o mercado. Pedro, eu tenho uma dúvida. Vocês perguntem também, não sou só fazer uma pergunta então agora. você faz a pergunta. Não, eu ia dizer, e para uma pessoa que quer então começar, o que é que ela precisa de já saber a priori que lhe vai ajudar a depois conseguir manter a consistência e não desistir? Primeiro de tudo, escolher uma boa agência, okay, que lhe possa dar possibilidade de ele ter um bom acompanhamento. Não esquecer a parte teórica, ter formação, okay? E estar disponível para aprender. Há alguém que diz algo que eu gosto: quem não está disponível para sentar, para aprender, não é? Também não estará em pé para ensinar. Então é importante eu ter uma formação contínua, perceber como é que funciona o mercado, ok? Ver bons exemplos no mercado e fazer o meu próprio trajeto. Então é importante, a base para mim é escolher uma boa agência para poder ter um crescimento, uma agência que de facto se preocupe no Pedro como um consultor, como uma pessoa que pode atingir o sucesso e não propriamente como alguém que vai trazer dinheiro para a agência. Okay. Pedro, me conta aqui um segredo, porque é uma coisa que eu não entendo. Um fenômeno que acontece é que quando nós estamos em casa vendo fotografias dos imóveis, parece uma sala grande, parece um quarto grande. E quando nós vamos visitar os malditos imóveis, se você não cortar as unhas, você não cabe lá dentro. Por que acontece esse fenômeno das fotos da lente que adultera o tamanho dos imóveis? Depende muito de quem vai fazer as fotos. Nem sempre, por vezes até acontece ao contrário, ok? De termos as fotos do imóvel, parecem que a sala é pequena e depois vai-se ver pessoalmente e é grande. Muitas vezes depende o fotógrafo, pelo menos o que eu trabalho, não é? Os fotógrafos, eu tento que seja o mais real possível. São pessoas que eu trabalho já há muitos anos, mas nem sempre é fácil nós conseguimos apresentar. Por isso é que hoje em dia os vídeos são muito importantes, por mais barata que seja a casa. Às vezes há esta ideia, não, se for uma casa de 500 mil eu faço um vídeo, mas se for uma de 200 já não faz sentido com o telefone. Não. O importante é nós conseguirmos apresentar ao cliente, não enganando, porque depois ele chega com uma expectativa desfraudadas. Então eu mostrar ao cliente que esta casa é ideal para ele, não é? E conseguir atrair ele para casa, mas não usando Photoshop em exagero, que muitas das vezes acontece. Pedro, em relação ao cliente, num cenário hipotético, quero comprar uma casa, quais são os primeiros critérios que eu tenho que ter em conta no ato de aquisição de uma casa até a sua consumação? Inicialmente, primeiro que tudo, se eu não tiver um intermediário de crédito, ok, eu dirigi-me a um banco e pedir uma simulação consoante os meus rendimentos, até que valor é que eu consigo comprar uma casa. Esse é o primeiro passo. E apesar de muita informação que nós temos, hoje em dia ainda vejo pessoas a cometerem o erro de começar a visitar as casas sem antes. Então às vezes gostam da casa, mas depois o banco não empresta o valor para a casa que ele pretende. Então o primeiro passo é sempre esse: eu ter a informação do banco até que valor é que eu consigo comprar. Este é o primeiro passo. E num cenário em que o valor está completamente fora da realidade, que é o que mais acontece hoje em dia, suponhamos o banco só atenção ao que você afirma. Suponhamos que o banco só pode me emprestar 100 mil. Um cenário, hoje em dia, casas de 100 mil... Conheço umas garagens boas por esse valor. É uma realidade que praticamente não existe, né? Tirando, se
calhar vamos para umas zonas mais remotas, longe do centro, por assim dizer. Como é que a pessoa pode, no fundo, dar a volta? Ou seja, como comprar uma casa sendo pobre. Opções. Esse pessoal tem o complexo do caracol. Eles querem ser caracol. Lá em casa pode ter essa questão. Opções. Tentar ver um familiar que possa entrar, um familiar, alguém de confiança, que possa entrar juntamente no crédito. Muitas das vezes deram 100 mil euros, quer dizer que a pessoa está sozinha e o financiamento é só para ela. Então o risco para o banco acaba por ser superior, não é? Então tentar ver se temos aqui uma outra pessoa. Muitas das vezes há pessoas que pedem ajuda aos pais. Okay? Há outras pessoas que os pais, por exemplo, têm um bem e de certa forma uma hipoteca. Sim, o imóvel para conseguir fazer face aos valores de entrada, por exemplo, não é? Os tais 10%. Estas são as formas que... Para contornar. Sim. Porque senão é mesmo mas a solução de ir para o Alentejo. Há coisas que eu não entendo, Pedro. E se calhar daqui a pouco já nem é isso. Já está a ficar difícil. Mas há coisas que eu não entendo. Eu sei que a sua área é venda de imóveis, mas a gente vai ao banco e o banco nos diz quanto é que nós podemos, ou quanto é que o banco pode nos disponibilizar em função da nossa saúde financeira. Mas às vezes eu abro o jornal, ou jornais, quando abria jornais em Folha, né? Estão lá notícias de que fulano deve 70 milhões de euros ao fisco, ao banco tal, ao banco tal. Como é que é possível? Porque assim, eu se atraso uma prestação do meu condomínio, eu já estou recebendo e-mail, é uma coisa impressionante. E como é que existe uma outra fatia, um outro lado do mercado, em que pessoas conseguem ter valores astronômicos em dívida aos bancos? Eu não entendo. Eu sei que não é a sua área, o seu negócio é imóveis, mas eu não entendo isso. Em algumas situações é mesmo contactos. Para mim é a resposta, mas... Então, para comprar uma casa, ter bons contatos também Nós temos certos empresários que eles não têm os bens hipotecados, okay? Mesmo tendo dívidas, não têm bens hipotecados e conseguiram empréstimos astronómicos. Então isso às vezes tem a ver também muito com contactos. Muitas vezes tem essa ideia que é só em África, não é? Que aqui não, aqui em Portugal e em todo o mundo há Connections. Os contactos. E acaba por conseguir, através de contactos, conhecimento, benefícios, não é? Há alguns escândalos que nós sabemos que teve a ver com isso, que são benefícios que são dados por ser amigo. É a única razão que eu vejo, porque também me faz confusão. Outra coisa, Pedro, juízo de valor. Ou seja, você olha, você marca uma visita com alguém e chega alguém que você olha para aquela pessoa e você não dá nada por aquela pessoa. Você já se surpreendeu? Ou esses anos todos trabalhando, você já ultrapassou a história do juízo da imagem, do valor da pessoa? Pertinente essa questão. Acontece, e posso dar um exemplo muito concreto. Eu tive, há uns anos atrás, um imóvel muito bom em Telheiras e já era um imóvel aqui para 620 mil na altura, 2019. E os clientes, quando chegaram, ele com uma roupa muito simples, ela mais simples ainda, ela tinha um pullover que via-se assim os borbotos. Repara nos detalhes, hein? Exatamente. E subimos para ver os proprietários. Estavam em Angola. Apartamento ou casa? Era um apartamento, T4, já na altura 620, já na altura. E começamos a fazer a visita. Nós fazemos esse, digamos, julgamento inicial, mas depois, automaticamente, quando começamos a visita, esse julgamento não se mantém, pelo menos no meu caso. Claro. E fui fazendo a visita,
fui fazendo a visita, sendo profissional, sendo simpático com eles, e a certa altura eles perguntaram se podíamos conversar um bocado. Eu disse, não, claro que sim. Sentamos, eles preferiram sentar na cozinha, quando terminamos a visita, e eles disseram, nós gostamos muito da casa, mas esta casa não tem 2 lugares de garagem. E para nós tinha mesmo que ser. E conforme vamos falando, já tinha falado com eles para fazer a primeira qualificação do cliente, não é? Do comprador. Mas conforme vamos falando, pessoalmente, eles começaram ali a abrir um pouco mais o que era a vida deles. Disseram que não iriam precisar do valor todo, tinham uma grande parte do valor, e que tinham uma casa nas colinas do Cruzeiro para vender. Okay. Eu disse, bem, afinal, esse julgamento inicial foi errado. Aí a conclusão, eles não ficaram com esta casa, mas deram-me o imóvel deles das colinas do Cruzeiro, já na altura eram um T2 255 mil, e compraram perto dessa um T3 por 500 e qualquer coisa, já não me recordo bem. Mas foi um julgamento e depois vim a perceber que eles tinham profissões muito, muito boas. E isto aconteceu-me numa fase inicial, que eu entrei em 2017, isto foi 2019. Hoje é mais difícil eu ter esse julgamento, pelo menos durante algum tempo. Okay? Aqueles clientes realmente eu tive esse julgamento durante algum tempo. Mas neste momento já é difícil. O primeiro contacto que nós temos, nem que seja inconscientemente, nós vamos sempre julgar a pessoa. Claro. Sempre, pela aparência, como se veste. Pelo carro que traz. Pelo carro que traz. E então, eu reparei que, e tenho vindo a reparar, que principalmente o europeu, ele pode ter muito dinheiro e anda de uma t-shirt normal. Acho que isto de... Quando o africano é o contrário. Ele ainda não entrou na rua, mas nós já estamos o cheiro do perfume. Aliás, o brasileiro também tem muito isso. O brasileiro também tem isso. Claro que há exceções, não é? Aqui não generalizando. Mas é um pouco isso. Mas somos seres humanos. Acabamos sempre por fazer esse pré-julgamento pela aparência que a pessoa tem. E na hora da venda, quem é mais exigente? Ou melhor, na hora da compra, no caso. Você está vendendo, mas alguém está a comprar. O homem ou a mulher? A mulher. Melhor dizendo, eu costumo tomar, logo desde o início, lá está, a observar quem é que é o líder. O cabeça do casal. E muitas das vezes é a mulher. O homem, só tive um exemplo durante estes anos em que o homem disse que sim, é aquilo e não interessa o que ela acha e vamos comprar. Por norma, se a mulher não gostar, é difícil o negócio fazer. Então, acredito que a mulher é mais difícil. Por exemplo, ela entrou por uma casa. Já tive esses casos, a mulher entrou na casa e fica na porta. Eu já percebi, ela olhou, viu o corredor e ela já ficou na porta. Ela não quer ver mais. Sério? Já me aconteceu. Ela não quer ver mais. Aí está o julgamento inicial também, né? E o esposo, muito educado, disse, não, anda, vamos ver. Mas o semblante da própria pessoa, percebi logo, bem, aqui vou continuar profissional a mostrar a casa, mas aqui não há negócio. E não se fez negócio. Já teve algum cliente que tu tenhas despedido e não queres ter continuado a trabalhar com ele por algum motivo?
Na nível de visita, dentro de uma visita ou num processo? Como te compra. Isto porque eu tenho uma amiga que ela trabalha nessa área, ela uma vez já, não, esta pessoa está-me constantemente a ligar, está-me a chatear, está a pedir um valor que eu acho que é acima daquilo que e não quero mais trabalhar com ela. Já comentou assim algumas histórias de pessoas que às vezes dão tanto trabalho que nem vale o esforço daquilo que lhe vai render. Sim, isso. E acredito que quanto mais nós vamos crescendo neste ramo, mais nós também conseguimos escolher com quem trabalhamos. Inicialmente, nós agarramos não só o comprador, como vendedores. Um cliente que a casa dele custa 400 mil e ele diz que quer 600 mil, eu no início, se não tiver nada, vou agarrar esse cliente, para não perder, para ter negócio. Não é? Mas chega ali uma altura, quando nós já crescemos, sim, eu já escolho com quem é que eu vou trabalhar, e há pessoas que realmente estão ali para nos fazer perder tempo, e essas pessoas vão nos dando sinais ao longo do processo, e às vezes não precisa muito tempo, ok? Elas vão nos dando sinais, então sim, já me aconteceu haver pessoas em que eu digo, pronto, peço desculpa, sim. Há pessoas completamente sem noção. Mas já te aconteceu de clientes com, sei lá, com imóveis de 600 euros querer 1 milhão pelo imóvel? Porque de querer, é alguém que pague. Há uma coisa engraçada, que ainda bem que eu estou no podcast para poder falar disto. Há uma coisa engraçada, que nós, se virmos uma informação na internet sobre os imóveis, nós vamos ver que os consultores imobiliários são os culpados disto tudo. Okay? O mercado estar em cima, as rendas estarem em cima, estarem sobrevalorizadas a certo tipo de casa, a culpa é sempre do consultor. Mas a mesma pessoa que vai criticar o consultor porque supostamente é o consultor que põe e que dá a cara por causa do imóvel, é a mesma pessoa que quando puser o imóvel dele, ele não põe a um preço barato. Ele vai fazer comparação com o que o vizinho vendeu. É um contrassenso. Então, no mercado imobiliário, acaba por acontecer um pouco isso. Eu tenho o cliente, eu fiz o estudo de mercado, uma coisa é 600 mil euros. Ok, e o cliente diz, Pedro, mas podíamos aqui tentar ver os 680, depois as pessoas querem negociar. Ok, tudo bem. Agora, 800 mil, 900 mil, porque depois a casa acaba por ficar queimada também no mercado. As pessoas vão observando, guardam os favoritos, e a casa vai ficando queimada. Queimada em que sentido? Uma casa que está há 1 ano no mercado, eu, mesmo antes de visitar, eu já tenho uma desconfiança. Por que ela está há 1 ano no mercado? Por que essa casa não se vende? Será que está-se a esconder alguma coisa? Porque estamos numa era em que praticamente tudo se vende, não é? 20 pessoas. E se a casa não está a ser vendida, por alguma coisa é. Então, mas isso acontece. E esse alguma coisa pode ser o quê? Eu não percebi, peço desculpa. Se a casa está há 1 ano e não está a ser vendida, por alguma coisa é. O que pode ser essa coisa? O valor, ok? Estar super inflacionado, pode ter problemas na própria estrutura do imóvel, às vezes basta ter infiltração já destas pessoas mais desconfortáveis, por vezes a zona, para quem não conhece, vai lá fazer a visita e está tudo bem, gostou da casa, mas para quem conhece, a zona às vezes pode ser uma zona problemática, então a tendência é que, se for problemático, quem conhece acaba por não querer ficar com a casa. Isso faz com que o imóvel fique mais tempo. Só estou a dar aqui alguns exemplos. Faz com que o imóvel fique mais tempo no mercado e acabe por ficar, digamos, um pouco queimado no mercado. Já acompanhaste alguma situação que tenha até vindo ter contigo assim de uma forma um pouco desesperançosa? Às vezes aquela tipo de pessoas que acham que nunca vão conseguir comprar uma casa e com o acompanhamento, o trabalho que tu fizeste, aquilo que tu foste orientando, que tenha dado assim mais gosto até de acompanhar. Boa. Tenho aqui uns clientes que vieram logo à cabeça.
que foram... Ela há dias fez lá um comentário de agradecimento. Eu estava no meu primeiro ano e eles, casal jovem, médicos os dois, hoje em dia são os dois chefes, e entraram pela agência desesperados, porque houve uma colega que vendeu a casa deles. Essa é a parte mais simples, não é? Que é a parte de vender a casa. O pior depois é nós fazermos acompanhamento até o final para a compra. E esse acompanhamento, infelizmente, eles não tiveram. Então eles entraram pela agência completamente desesperados, tinham 40 mil para dar de entrada. Conversei com eles, transmiti também alguma calma. Isto é importante, nós transmitimos confiança, porque se o cliente vem para mim a chorar, eu me ponho a berrar, não é? Nós acabamos por não conseguir ajudar o cliente como deveríamos. E, por isso, este ramo é muito mais do que apenas vender casa. Okay? E com estes clientes eu passei essa confiança e disse, não, vamos arranjar uma solução. Vocês, aonde é que pretendiam comprar a casa? E pronto, fiz essa qualificação. No dia seguinte, nós estávamos a fazer visitas. Nós, passado uma semana, estávamos a fazer proposta e a fazer o contrato. Eles compraram a casa no timing que tinham, e esses mesmos clientes já venderam essa casa comigo e já lhes arranjei outra. E de vez em quando vou-lhes perguntar se não me querem vender. Sim, sim. São clientes. Todos os clientes são especiais, mas as histórias que marcam. Aproveito de mandar um beijinho para a Liliana e para o Luís, eles sabem. E são clientes muito especiais para mim. Pedro, falamos que ser agente imobiliário vai muito mais do que isso. Quais são os erros que os agentes muitas das vezes cometem, que consideras que, no fundo, poderiam ser mitigados? Bem, vou começar com a era que nós estamos, que é a era digital. Okay? Está-se a criar aqui uma ideia que basta eu criar vídeos e isto hoje em dia, nos tempos que correm, é muito importante, não é? Mas está-se a criar ideia que é apenas isso. Okay? Então, um dos erros que eu mais vejo é o acompanhamento que é feito depois ao cliente. Fiz um bom vídeo, fiz essa parte do trabalho, mas depois não dou um feedback quando faço uma visita. Não faço, se tenho dificuldade em vender aquela casa, passa 2, 3 meses, eu deixo de falar com o cliente. E uma das coisas que eu tenho visto muito é a falta de honestidade com o cliente. Os clientes muitas das vezes chegam a mim a me contar histórias que, pronto, que eu, fico aqui na dúvida, mas a senhora falou mesmo com um profissional da área imobiliária. Então é o acompanhamento e haver essa honestidade, essa transparência com o cliente, aquilo que nós falámos há pouco, isto tem a ver com ser transparente com o cliente. Gerir aqui a expectativa, não é? Tenho 600, tenho uma casa que eu quero 700 mil, mas ela só vale 450. E eu tenho que passar isto para o cliente. Eu não posso fazer aqui manobras para angariar a casa do cliente e depois, consoante o tempo, o cliente vai ficando emocionalmente cansado, não é? Uma coisa é a motivação no início, outra coisa é a meio do processo, 3, 4, 5, 6 meses, a motivação que o cliente tinha inicialmente no processo não é a mesma que tem com 6 meses, não é? Então, ela acaba por aceitar propostas que não aceitaria no primeiro mês. Então, eu fazer aqui, de certa forma, umas manobras, ok, vou pegar a casa do cliente, vou angariar e depois, aí sim, com o passar do tempo vou dizer, pois, olha, não estamos a conseguir vender, temos que baixar. Isso é falta de transparência com o cliente. E é das coisas que eu tenho visto, parecem coisas simples, não é? Mas que eu tenho visto muito acontecer no mercado imobiliário. O vosso mercado é bastante competitivo, não? Sim, bastante.
Portanto, temos muitos bons profissionais, temos alguns péssimos, mas temos muito bons profissionais, mas há espaço para todos. Okay? Infelizmente, há pessoas que não percebem isso. Há espaço para todos. Quem tiver para entrar, há espaço, faz o seu caminho, tenta ver bons exemplos, okay? E não fazer comparação com o que o outro está a faturar. Muitas das vezes essa comparação acaba por nos trazer alguma frustração. Okay? Então é fazer o meu caminho, ter uma pessoa ou duas ou três como exemplo, mas não ficar frustrado por não atingir, porque eu não sei o caminho que aquela pessoa fez e as pedras que apanhou pelo caminho para chegar onde está. Então é fazer o meu próprio caminho. Tenho 3 perguntas para fazer para o Pedro. 3. Vamos à primeira. Eu queria que você me explicasse uma coisa que é o seguinte. Uma pessoa tem um imóvel e descobre que aquele imóvel que ela comprou por X, hoje está valendo Y. E eu vou vender o imóvel. Aí você ouve de alguém mais sensato a seguinte expressão: o momento é bom para vender, mas é péssimo para comprar. Como é que você consegue transformar uma boa venda e aguardar o tempo certo para fazer uma boa compra? Assim, não sei se eu me fiz entender. Sim, percebi. Assim, desde logo temos que perceber, a partir do momento que eu tenho um lucro, eu tenho mais valias, passado 3 anos, que tenho que pagar, não é? Então, pelo menos nesses 3 anos, eu tenho que fazer alguma coisa com o dinheiro. Tem-me acontecido clientes a venderem, aproveitarem a valorização e a irem para zonas. Tive agora um processo que os clientes foram para Santarém. Então aproveitaram a valorização, ficaram sem dívida nenhuma e acabaram ir para Santarém. Comprar por um valor mais baixo. Mais baixo. Fugindo do grande centro. Fugindo do grande centro. Agora, se eu for pensar que tenho um T3 e quero comprar um T4, porque o meu T3 valorizou e eu vou comprar um T4, na mesma zona, a minha valorizou, mas a do vizinho também valorizou. Todos valorizaram. Então, e aqui, mais uma vez, vão percebendo que ao longo da nossa conversa há coisas que estão interligadas. Aqui, mais uma vez, é o gerir a expectativa e ser transparente com o cliente. Ok, o JP quer vender a casa, mas se vai vender, quer comprar. Esta conversa tem que ser feita logo desde o início. Eu não posso depois, passado de um mês, já tenho o contrato de venda e o cliente aí é que vai conversar comigo e me dizer o que é que pretende a seguir. E muitas das vezes acontece que as pessoas acabam por não conseguir comprar aquilo que queriam e acabam por ir buscar outras opções que vai mudar completamente a vida delas. Então, para mim, se for para ir para zonas aqui um pouco mais distantes, que os preços ainda estão aqui. A capital? Acabamos por ter aqui boa solução. Outra é a nível também de investimento. Okay? Há pessoas que aproveitam, a casa teve uma boa valorização, eu fiquei com 180 mil, 200 mil de lucro, consigo comprar uma casa um pouco mais barata e vou investir. Há muitos investidores que fazem compra de imóveis, não é? Compram e revendem, que começaram dessa forma. Aproveitaram ali uma oportunidade do mercado, compraram uma outra casa, se tinham uma moradia, compraram um apartamento mais barato e entraram para esse ramo de investimento. Segunda pergunta, pura curiosidade. Com você ou com alguém que você conheça dentro dessa área, é comum ou acontece de vez em quando, na hora H de fazer a escritura, alguém desistir no momento da escritura? Já ouvi. Eu ainda não tive esse prazer. Acho que não tem, né? Não tive, até porque os meus negócios costumam envolver o dinheiro de entrada. Então é difícil alguém
seja comprador ou vendedor. Sei que há casos, mesmo assim, que por algum motivo não se fez a escritura, mas é difícil eu ter processos em que não temos os 10, 20, 30%. Então ninguém vai desistir depois de fazer a escritura sabendo que Até ou perde lá. o sinal ou Sim. tem que pagar em dobro. Sim, eu digo desistir antes da escritura, né? Na hora da escritura, na hora de assinar. Outra pergunta, é a minha terceira. Depois vocês podem perguntar. Qual foi, com você ou com alguém que você conhece, qual foi o menor tempo em que uma casa que você vendeu retornou de novo para você para voltar a vender? 2 anos. Tive duas situações, sim, que foram 2 anos. Vendeu a casa, 2 anos depois a mesma pessoa que te Sim. comprou. Exatamente. A casa da sua O exemplo que eu dei é mais ou menos 2 Mas aí anos. por um bom motivo, né? Os dois por um bom motivo. A casa valorizou, falaram comigo e acabaram por depois comprar outra. Tenho esse exemplo também. Pessoas foram para zonas mais distantes, a casa valorizou, encontramos no McDonald's e em conversa eu disse, a vossa casa está bem valorizada. E sem compromisso, Pedro. Diga-nos, vamos mandar a caderneta predial sem compromisso, sem compromisso, para o Pedro nos dizer quanto é que a casa está avaliada neste momento. E a verdade é que não tínhamos noção. Porque há pessoas que não têm noção quanto é que está a valer as suas casas, e também foi aqui 2 anos. Como é que tu depois conseguiste começar a criar o teu próprio negócio? Porque tu começaste por 2 agências, a Max e Century 21, Exato. e hoje em dia trabalhas com a tua própria agência. Como é que foi esse processo de transição? Você fala da Max, da Century, não fala do nome da agência. Qual é o nome da agência? A minha agência é Azevedo. É a minha marca mesmo. Não é fácil, ok? Tudo que nos faz nós sairmos da nossa zona de conforto traz alguns medos, alguns receios, mas é como eu disse, eu sou uma pessoa que, principalmente essas decisões mais importantes, eu acabo por demorar algum tempo até tomar a decisão, e depois quando tomo acabo por não me fazer sentido não avançar. Então tomei essa decisão, foi um pouco difícil, porque nós, quando estamos em grandes marcas, que é o caso, quando estamos em grandes marcas, o que é que acontece? Nós temos um jurídico por trás e temos quem nos faz tudo. É preciso uma caderneta predial, é preciso uma certidão permanente, e temos tudo ali. E eu percebi que a fim de 7 anos eu não sabia tirar uma certidão permanente. Porquê? Porque era só pedir, era só mandar e tinha ali. Então é como se estivesse a aprender certas coisas básicas do imobiliário. Por isso o conselho que eu dou às pessoas é, para além de registarem a sua própria marca, porque o empresário não é a marca A, B, C, D, ok? O importante é a minha própria marca, o meu nome. O meu nome é a minha marca. Eu, se for depois para uma outra marca, o nome tem que ser o que prevalece perante a marca que eu estou, ok? Se eu algum dia, que é o caso, decidir trabalhar por conta própria, as pessoas conhecem a marca, o nome. Já tem a referência, não é? É aquela referência. Então, nós temos aqui algumas coisas que são necessárias depois aprender. Logo inicialmente, acabamos por cometer alguns erros, não tem como. Há sempre novidades no imobiliário. O imobiliário tem sempre novidades. Tem sempre coisas que nós estamos a aprender. Não há ninguém que possa dizer, e se disser é mentiroso, que possa dizer que sabe tudo do imobiliário. Não. Posso ter mais conhecimento com uma determinada pessoa, mas há sempre novidades no imobiliário. Então, tive aqui alguma dificuldade na parte administrativa, organizar o meu próprio trabalho, porque tinha
quem me dava na cabeça. O ser consistente é difícil. O ser determinado, ok? Eu se for para começar a treinar, por exemplo, num ginásio, os primeiros dias eu estou motivado, não é? Agora, a motivação não é um sentimento que dure. Não, motivação vai ser 2, 3 dias, uma semana. Mas depois o que é que conta? É a determinação. Eu decidir, não, eu vou treinar estando a chover, estando sol, estando trovoada, eu vou me levantar, eu vou treinar. Então, essa determinação, que às vezes é difícil porque nós estamos habituados a trabalhar para alguém, não é? Muitos de nós viemos de patrões que temos um horário das 8 às 16, por que é que eu não posso fazer isso para mim? Então, uma das grandes dificuldades também que eu tive, e às vezes tenho que me esforçar, porque lá está, não temos ninguém a nos fazer pressão, e sou eu próprio que vou determinar se faturo ou não faturo. Certo. Uma dúvida relativamente ao, acho que já foi falado aqui, o programa dos jovens até aos 35 anos termina este ano, não é? Exato. Quais são os cuidados que um jovem que quer usufruir desse apoio tem que ter, porque às vezes, 100%, não precisas ter dinheiro, 100%, quais são os cuidados que o jovem tem que ter a priori antes de dar esse passo de realmente ir e avançar e para querer usufruir desse apoio, o que é que ele já tem que ter atenção? Tem muito a ver com os cuidados de quem está a fazer o empréstimo, a instituição, e aqui falo, não é propriamente a área que eu domino tanto, porque trabalho com uma intermediária de crédito. Trata disso por ti. Trata disso por mim. Então, nós termos um profissional que nos apresenta aqui três opções, e nessas opções eu consegui perceber, ok, agora não pago, mas daqui a 2, 3 anos, como é que vai ser? Quando eu começar a pagar, que tipo de spread é que eu tenho, que taxas é que eu tenho. Então tudo isto depois é importante, não é? Por isso eu aconselho a ter um intermediário certificado para poder fazer esse acompanhamento. Ok, entendi. Pedro, vamos aqui destrinchar alguns mitos que existem na área dos imóveis. É verdade que se você der o sinal e não seguir avante, você pode perder o valor do sinal? Sim. Mas uma vez que não houver um devido acompanhamento, infelizmente há pessoas que ainda cometem esse erro, acabam por cair em situações que se poderiam evitar. Eu, se vou comprar uma casa e vou recorrer a crédito, nós temos uma excelente opção, pode não ser aceito pelo proprietário, mas é preferível perder a casa do que perder o dinheiro e depois não conseguir outra, não é? Que é chamada a cláusula resolutiva ou cláusula bancária. Eu faço um contrato com o proprietário em que durante 3 semanas, um mês, aquele crédito, está dependente, o negócio está dependente das condições bancárias. Então, eu vou fazer a avaliação ao imóvel, imaginemos que a avaliação vem abaixo do valor esperado. Automaticamente, se eu tenho um valor ali, 10%, que é um valor ali justo, acabo por estar protegido, perante essa situação de perder o dinheiro. Ou seja, o proprietário tem, depois até por norma são 5 dias, para devolver esse dinheiro. Agora, essa prova, eu não posso só chegar perante o proprietário e dizer que o banco afinal não me emprestou, a avaliação correu mal. Não. Eu tenho que apresentar um documento do banco a informar que o cliente não conseguiu atingir os valores necessários para obter a casa em questão. É mito ou é verdade de que existem mais imóveis fechados no país do que pessoas a procurarem imóveis?
não tenho dados concretos que consiga responder a isso. Infelizmente temos muitos imóveis fechados, temos, alguns até do Estado. Eu não sou, como se costuma dizer, o profeta do mal, que está tudo mal, não. Eu acredito que há coisas que estão a ser feitas que são boas, e é só, eu não consigo dizer, sim, não consigo dizer, vou mais por um mito, mas não consigo dizer com certeza. Tens mais algum? Tenho muitos, mas vocês podem. Pedro, qual foi o tempo mais longo que ficaste sem vender um imóvel? Tempo mais longo, 4 meses, creio. 4. Não foi nada é mentira. É mentira. Eu no início, para fazer o meu primeiro negócio, foram 7 meses. 6 meses. E durante esse processo, como é que conseguiste lidar com a frustração de não estar a vender? Foi um período difícil. Tive que abdicar de algumas coisas, tive que abdicar do meu carro, ir buscar um carro mais pequeno, não é? Porque nós não estamos a faturar, mas as despesas não pagam, não é? Vão vindo e vai-se acumulando. Porque saíste logo da segurança e foste mergulhaste logo na... Sim. Ok, não tinhas mais... Uma coisa que eu não aconselho. Okay. É bom nós termos aqui já uma base. Porque um fundo de maneio, não é? É um fundo de maneio, porque eu posso não vender logo no primeiro mês, segundo mês, que lá está, que é aprendizado, é o semear, que muitas das vezes os resultados vêm mais à frente. Então, esses 6 meses foram ali difíceis, mesmo a nível familiar, porque não tinha. Depois tive pessoas também que na altura que me ajudaram a conseguir me manter no ramo, porque foi de facto difícil. Então se fosse hoje, tomarias a mesma decisão ou mantirias um pouco, porque tu eras segurança antes? Sim. Mantinhas um pouco e começavas a entrar no mundo do mercado imobiliário, mudarias ou achas que o facto também de mergulhares foi o que te fez? Não, tenho mesmo que fazer isso dar certo ou eu não? Eu não mudava nada, tinha que dar certo. Ok. Às vezes existe esse passo, né, das pessoas querem entrar numa área nova, mas também querem se manter ainda na área antiga por causa de questões de estabilidade, mas também às vezes o facto de ir de cabeça é o que te faz ir com tudo e fazer dar certo, der por onde der, não é? Eu acredito que há coisas que têm muito a ver com um propósito, não é? E vou pedindo a Deus que me dê uma direção e que vai guiando os meus passos, e desde essa altura, e que haja sinais também, e os sinais muitas das vezes começam mesmo antes de nós estarmos naquele propósito, neste caso que era do ramo imobiliário. Eu estava na segurança e fazia muitas horas, depois havia sempre problemas com os pagamentos, as horas, cheguei a ter situação em que eles tentaram ali enganar, a empresa pôs insolvência e foi muito difícil. Pagaram, mas o que eu estava a assinar não era aquilo que eu tinha para receber. E lá está, nós antes de começar o programa estávamos a falar do conhecimento, de buscar conhecimento, não é? E não tinha esse conhecimento, então as coisas na segurança também não estavam a acontecer da forma que eu queria. Então isto para mim já era um sinal também que tinha mesmo que mudar, e foi essa oportunidade, por isso não mudava nada. Agora tocaste em Deus, né? E o facto de tu acreditares em Deus, de seres crente, já te protegeu de seres um melhor profissional, de seres um profissional mais íntegro, mais correto? Achas que isso teve influência no profissional que tu és hoje? Sim, tem que ser uma marca. Eu ser honesto, não... Uma pessoa honesta, não necessariamente... Há pessoas que não são crentes e são honestas. Okay? É básico. O básico. Mas há pessoas que são crentes e não são honestas. Sim, mas um cristão tem que ser honesto. Então eu parto deste princípio. Uma pessoa que não é crente, ok, é honesto.
quem está na igreja, obrigatoriamente, quem é crente, não é? Obrigatoriamente tem que ser honesto. É um passaporte que nós temos que carregar. Não precisamos estar a dizer todos os dias eu sou uma pessoa honesta, mas no dia a dia o cliente perceber, não, estou a trabalhar com uma pessoa Ganhar honesta, confiança, ganhar a confiança do cliente e ele perceber que está a trabalhar com uma pessoa honesta. Então, sim, como crente, eu acho que das piores coisas é ter, por exemplo, um cliente a expor que até pode não gostar da minha forma de falar, da minha forma de ser, a minha forma de trabalhar. Pode não gostar e trabalhar com uma outra pessoa. Agora, dizer que o Pedro não é honesto, não é transparente, eu acho que para mim, para um crente, é péssimo. Mas às vezes até pode dar jeito ao cliente que o profissional também não seja lá muito transparente e não seja muito honesto. Tá, e que já. ajuda a dar ali Mas você não pode fazer isso. Não, não posso. Mas você não pode fazer isso. Não, não posso. Aí nesses casos é difícil porque às vezes pode-se perder, entre aspas, algum negócio por se querer manter a integridade. Sim, isso aí se calhar mais na parte da compra, não é? Mas eu acho que isso é transversal a todas as profissões. Não é? Em todas as profissões esse tipo de coisa, de dilema deve acontecer. Aqui Não é quando só estás a trabalhar com negócios, É mais é recorrente. diferente, né? Não é com nem em todas as profissões isso não acontece. A minha não acontece. Toda profissão é um negócio. Toda profissão Sim, existe mas um estás a negócio. entender. Pedro, eu estou errado, Pedro. Não. Ele já Estamos a falar sobre a área do imobiliário. Jota. Mas eu O quê? acho. No teu trabalho já te pediram para fazer assim um jeitinho, tá? O entrevistado é ele. Pronto. Então vamos ficar na área dele, tá? Não, vamos. Sim, não. Eu já tá. Está tendo mais. Não, a honestidade, tanto para o vendedor, para o comprador, a honestidade tem que caminhar comigo. Ok? Há uma coisa que eu nunca posso negociar, é aquilo que eu creio e a minha convicção como cristão. Isso nunca pode ser negociada, independentemente do que vai envolver isso, independentemente dos valores que vêm por fora, ok? Essa convicção nunca pode ser negociada. Ninguém pode comprar essa minha convicção. Bom. Pedro, posso fazer uma pergunta agora? Pode. Estás Pedro. com um tempo reduzido. Imóveis devolutos. Imóveis devolutos, não. Devolução de banco. Imóveis que deixaram de ser pagos pelos clientes e o banco tomou e depois põe à venda em leilões. Por que a gente nunca vê esses imóveis disponíveis no mercado para nós, pobres compradores? Por que é mito isso também, né? Ou não? Não. São as connections, né? Não queria repetir. Mas realmente, os que aparecem, por norma, já estão mais que escolhidos. Então, não é como antes. Eu falei que, não é, que em 2017 tínhamos imóveis, e antes, não é, um bocadinho antes, tínhamos imóveis do banco e que estava acessível a toda a gente. Até que, a certa altura, isto começou a ser um negócio rentável. Não é? Rentável para quem? Não vou dizer também, mas houve pessoas a lucrarem, que não é o povo, não é? A lucrar com esses imóveis. Agora, nesta altura, um imóvel de leilão é bastante apetecível e nós acho que estamos numa geração que temos muitos investidores imobiliários. Então, temos um mercado, de certa forma, aqui um pouco saturado. Toda a gente quer um bom negócio. Não é? Eu, se puser um imóvel abaixo do valor do mercado, eu aqui sou no meu telefone, está ali, do meu telefone, tenho vários contactos de investidores. Nem preciso pôr o imóvel no mercado, porque tenho vários contactos de investidores. Então, acaba por ser difícil. Porque gente com bala na agulha prontinha para comprar, é isso? Sim. Mas é pobre mesmo. Então não éramos nós que tínhamos a visão do caracol. Mas é pobre mesmo. É verdade. Não, mas acaba por ser difícil. Para mim, um investidor
onde vai apanhar os melhores negócios é no boca a boca e, por vezes, aqueles negócios que ainda não entraram no mercado. Eu tenho investidores que eles me dizem isso. Pedro, antes de entrar para o mercado, envia-me. Que ele fica quase com uma exclusividade sobre aquele imóvel. Ele vai primeiro que os outros vão. E depois acredito que há pessoas que ainda possam ter contactos de imóveis de venda judicial. Então, é aqui um bocado de contactos. Mas conta para mim como é que é a Disneylândia desse negócio aí. Vem cá. Você liga para a pessoa e diz, ó, tem um imóvel assim, o imóvel vale 1 milhão, está a vender por 600. O cara chega lá, 600, compra o imóvel na hora. De leilão? Estamos a falar de leilão? De leilão ou... Não, o imóvel... Sim. O investidor, por norma... assim, temos investidores que utilizam o banco também. Tem capital, mas um bom investidor... por norma não utiliza muito o dinheiro dele, utiliza o dinheiro, vai trabalhando com o dinheiro do banco. Sim, até porque o banco empresta dinheiro a quem precisa de dinheiro. Essa que é a coisa. Agora, se ele tiver a necessidade e isso faça diferença no processo, a maioria dos investidores que eu tenho, têm capital para 300, 400 mil. Se eles souberem que compram um imóvel e depois têm a margem do lucro, tenho aí já investidores que... Ou seja, é algo que faz parte do métier, né? Sim. É o normal. Não são as pessoas que sentam contigo à mesa. Você sabe de uma coisa? Me assusta muito, agora falando sério, me assusta muito ver pessoas, ou da minha idade, ou um pouco mais novas do que eu, que não deram passos na vida, que não foram capazes de comprar um imóvel, seja um T0, um T1, ainda estão a morar com os pais. Eu acho isso assustador. E não sei se a culpa é só do mercado, se a culpa é dos investidores que pegam as casas para fazer Airbnb, como a gente lê muitas das vezes. É uma coisa que me preocupa ver cada vez mais pessoas que não saem do ninho. Aqui é um bocado difícil. Sim, há muita coisa envolvida. Há coisa envolvida. Há pessoas que tiveram a oportunidade. Eu se chego... Pode matar se quiseres. Pra quem não está entendendo, tem um boy. Temos visita. Eu se... E ela acabou por me distrair. Pessoas que não saíram do ninho. Há pessoas que tiveram oportunidade e deixaram essa oportunidade passar. Não é? Há alturas que todos nós já tivemos, se calhar isso. Nós, por exemplo, termos uma ideia e não pomos aquela ideia em prática e vem alguém e põe aquela ideia em prática. A oportunidade foi-me dada a mim, Deus me deu essa oportunidade, mas como eu não fui capaz de pôr em prática, veio outro fez. Então, há alturas que nós temos oportunidade. Eu tenho familiares que tiveram casas compradas pelo banco, a casa valorizou, eles tinham a casa quase paga e eles perderam a casa sem saberem que podiam, por exemplo, vender a casa e pagar, ficar com o dinheiro e comprar outra casa e ainda ficar com lucro. Então, estas pessoas não podem dizer, por exemplo, que não tiveram oportunidade. Claro que aqui estamos a falar mais no sentido de jovens, não é? Será mais no sentido de jovens. E jovens não só. E não só. Mas há alturas que eu já tive clientes há 5, 6 anos atrás que me vieram com a conversa, não vou comprar agora, isto agora, à altura da pandemia, principalmente. Estivemos muito felizes. Isto agora, com a pandemia, isto baixa. Isto agora com as moratórias, isto baixa. E havia sempre uma desculpa. E a gente vê que a pandemia foi 2020, 2021, não é? Nós estamos em 2026. E a tendência não é baixar. Não é baixar. A tendência não é baixar. Até quando? Não sei. Ninguém consegue prever isso. Neste momento, não é? Há várias coisas que podem influenciar, mas não baixa. Você só trabalha com imóveis em Lisboa ou no país inteiro? Não, trabalho... A zona de influência onde trabalho mais é Lisboa e os arredores, mais próximos. Agora, se o JP tiver uma casa no Porto,
Se a casa, dependendo do valor da casa, depois tenho que compensar também a viagem. Se for preciso, posso ficar lá uma semana, 2, um mês para vender a casa. Até fica lá em casa. Ficar lá em casa, tá? Sim. Então, aí eu posso vender em zona mais distante, sim. Okay. Não fico só por Lisboa, tem que ser só Lisboa. Por isso é que eu disse, fui fazer acompanhamento a um cliente agora há pouco tempo em Santarém. Sim, que essas zonas acabam por facilitar em alguns aspectos. Sim, sim. Vamos então. Pedro, vamos só às perguntas da praxe, obrigado. Passou rápido, mas isso aqui a coisa fluiu. Acredito que depois dessa entrevista ou desse podcast, o Jota está pronto a comprar uma casa. Sim. Não, o cara de investidor. Mas é só o cara mesmo. Você não sai daqui sem dar os seus contatos para quem estiver interessado em contactar você para ou comprar ou vender uma casa. Aproveita. Sim, obrigado. Verdade. Não vai aparecer ninguém, mas... Vai. Tecnologia divertida, só para alguém... Pedro, olhando para trás, que conselhos darias-te hoje? Olhando para trás, conselhos: estar mais preparado logo desde o início, ir buscar mais informação, ser mais disciplinado e ter mais formação. Muitas das vezes esquivava ali da formação que seca. Formação que seca. Não, é importante. Depois sentimos a diferença no terreno. Isso é algo que as pessoas hoje em dia também descuram um bocadinho, né? Pensam que é só prática, só aprender a fazer. E acabamos por... Eu acredito mesmo que com 9 anos eu tenho que continuar a aprender. Lá está. Tem que atualizar, né? Tenho que atualizar, não é? E infelizmente há colegas que acabaram por não se atualizar e foram ficando para trás. Eu posso dar um exemplo. Eu não sou uma pessoa... Eu admiro aquelas pessoas que postam todos os dias nas redes sociais. Há pessoas que têm mesmo jeito para isso. Eu costumo dar o exemplo. Há pessoas que, se tiver aqui uma formiga, não é? Elas tiram ali uma foto. Eu sou essa pessoa. Eu não, vejo uma formiga, eu mato a formiga e... Não é? E eu comecei a perceber que já não servia apenas o tirar uma foto imóvel e pôr nas redes sociais. Não. A nossa apresentação, todo o trabalho que depois é feito da parte de marketing é importante. Então, estamos na era digital e o que é uma bênção, deixar de dar esse exemplo, que nós antigamente, por exemplo, fazendo bate-porta, para chegar a 10 mil pessoas, eu tinha que estar cá uma vida, não é? Hoje em dia, baixo um post e consigo chegar a esse número de pessoas. Ou mais. Ou mais, sim. Como defines a vida em uma palavra? Dádiva. Ok. Boa, Pedro. Durante o episódio recebeu a pergunta do nosso anterior convidado, agora é a tua oportunidade de brilhares também com a tua pergunta. Apresentas-te, olhas para esta câmara. Ok, esta aqui? Sim. Será convidado ou convidado? Não soubemos. Estás ótimo, Pedro. Você está ótimo. Obrigado. Chamo-me Pedro Azevedo e a minha questão é: qual é o teu grande propósito na vida? E qual é o teu grande propósito na vida? Um dia ouvi do meu Senhor e Salvador: servo bom e fiel, do pouco foste fiel, do muito te colocarei, entra no gosto do Senhor. Acredito nisso. Amen. Praise the Lord. Obrigada, Pedro, foi um gosto. Muito obrigado. Com esta conversa. Você gosta de chocolate? Por acaso não. Mas tem 2 filhas, não é? Filhos tem uma caixa de chocolate, da Chocolate Boutique. Obrigado. E já que tem 2 filhas. Obrigado. Exato. Não estava a dizer que estava ao lado esquerdo. Lado esquerdo. Está embaixo do seu telemóvel, acho. Ok. E quando tiver festas para fazer de inauguração de algum apartamento, alguma casa, Cleo Eventos é nossa patrocinadora também e organiza a festa. Aqui o Boeing voando, organiza festas. Olha, bons negócios. Obrigado. Felicidades. Obrigado por esse pouquinho, que até foi muito interessante perceber algumas coisas. Os seus contactos? É isso. Meus contactos no Instagram,
Pedro Azevedo Real Estate, Facebook Pedro Azevedo. O meu contacto telefónico, posso deixar o contacto? Claro. Depois coloca aqui embaixo, por favor. É o 964973 423. É do WhatsApp também. E estamos aqui disponíveis. Compra e venda de imóveis só. Não imóveis. encher o saco do gato. Coisas não, viu? Compra e venda de imóveis. Você tem casa para vender, fala com o Pedro. Tem casa para comprar, fala com o Pedro. Ele resolve tudo. Curiosidade, consultora imobiliária trabalha de domingo a domingo? Sim. Ok. Sim. Tento que o domingo seja um dia mais para a minha família, para poder ir à igreja, mas por vezes é necessário. O domingo de manhã, por norma, não abdico mesmo, mas à tarde, muitas das vezes, quando é necessário, faço visitas. Feriado também trabalhamos, portanto, não há dia, não há hora, desde que haja um equilíbrio. Não é estar às 2, 3 da manhã e eu estar a receber chamadas de clientes. Que os clientes ligam, né? Há clientes que se nós que não permitirmos que não têm a noção, como ligar meia-noite a perguntar se aquela casa para arrendar está disponível, por exemplo. Portanto, isso há pessoas para tudo. As pessoas também só vão até onde o profissional permite, né? Exatamente. Às vezes no início tem gente abusada. Sim, entendo, mas às vezes, né, no início não queres apanhar todo o peixe e vais deixando que as pessoas te liguem a qualquer hora, depois para colocar limites e para não querer ter o telefone às vezes da noite é complicado. Esse deve ser o único podcast no mundo que as pessoas terminam o programa, se despedem e depois... Tchau, gente. Tchau, até a próxima. Se não, tchau. I don't wanna play, I don't wanna do